Boa noite a todos e todas. Meu nome é Antoniel Rodrigues, sou mestre de cerimônias, homem negro, 43 anos de idade, cabelo raspado, careca, né? Uso barba, terno azul escuro, camisa azul claro e gravata também azul escuro. Estou com um fundo branco com o símbolo do MPT. A live de lançamento virtual Migrantes e Refugiados é uma aproximação baseada na centralidade do trabalho e na justiça social. Está sendo promovida pelo Grupo de Trabalho Migrantes e Refugiados, vinculado à Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o CONAET. Grupo de trabalho coordenado pela Procuradora do Trabalho, Cristiane Esbalqueiro. Grupo de trabalho que teve como objetivo coordenar e editar obra literária que consubstancie a expertise do Ministério Público do Trabalho no enfrentamento de situações envolvendo trabalho de imigrantes, tráfico de pessoas e trabalho escravo, como medida de estímulo ao desenvolvimento de uma visão da imigração comprometida com a justiça social e a inclusão pelo trabalho. Participam desta cerimônia o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, a coordenadora do Grupo de Trabalho Migrantes e Refugiados e Procuradora do Trabalho, Cristiane Esbalqueiro, a integrante do Grupo de Trabalho Migrantes e Refugiados e Procuradora do Trabalho, Priscila Moreto, o coordenador da Missão de Paz, Padre Paolo Parisi, o oficial de meios de vida do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Paulo Sérgio de Almeida, a psicóloga e líder venezuelana Merlina Saudade e a professora da Universidade Federal do Paraná, Tatiana Friedrich. Solicitamos a todas e todos participantes que façam a sua audiodescrição a iniciarem as suas apresentações. E para fazer a abertura, vamos assistir o vídeo do Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, que não pôde participar ao vivo devido a compromissos na sua agenda. Boa tarde a todas e a todos. Inicio fazendo aqui a minha audiodescrição. Eu sou Alberto Balazeiro, tenho 42 anos, sou homem branco, calvo, utilizo um paletó azul escuro, com a gravata escura e ao fundo tenho a minha mesa de trabalho aqui no gabinete, na Procuradoria-Geral do Trabalho. Lamentando muito, em razão de eventos institucionais, não poder estar presente aí nessa live, eu queria fazer um registro aqui de um agradecimento, de um parabéns por todo esse trabalho executado por nosso GT Migrantes e Refugiados, que hoje lança essa obra, esse registro histórico, que para além de um registro histórico, é uma prova de uma ação estruturada da nossa instituição de combate a uma mazela que é, no final das contas, o trabalho em condições análogas à escravidão, o tráfico ilegal de pessoas, tratar de imigração, tratar do acolhimento aos refugiados. Então, essa obra simboliza muito mais do que um registro apenas do que foi feito, mas sim um caminho para que as instituições possam estruturar cada vez ações mais efetivas para tratar de temas tão relevantes para o trabalho digno, que é o que todos nós desejamos e almejamos. Um bom trabalho a todos, parabéns Cristiane, parabéns aos colegas que integram esse GT de Migração e Refugiados. Ouviremos agora a coordenadora do Grupo de Trabalho Migrantes e Refugiados e Procuradora do Trabalho, Cristiane Esbalqueiro. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Cristiane Esbalqueiro,
Eu sou uma mulher de meia idade, sou meio loira, meio ruiva. E estou aqui com uma grande satisfação de poder falar com vocês para apresentar esta obra que congrega várias perspectivas de pessoas que trabalham em prol da imigração em diferentes espaços. A peculiaridade desse nosso trabalho é que fazemos um link entre a migração e o trabalho. E esse link é feito porque nós compreendemos que a imigração e o trabalho são indissociáveis e que apenas o trabalho pode fazer da imigração um projeto satisfatório, já que o ser humano se realiza pelo trabalho. Com essa perspectiva, nós ressaltamos nos 5 capítulos que compõem a obra a importância dessa conexão. E no primeiro capítulo, que fala sobre legislação, a perspectiva que adotamos não é simplesmente de contar como funciona a lei migratória brasileira, mas, ao contrário, mostrar iniciativas nacionais e internacionais e pontos do direito que têm uma interface importante para a imigração. Não apenas a imigração de pessoas de nacionalidade estrangeira para o Brasil, mas inclusive de brasileiros para o exterior. Por isso, fizemos questão de abordar, por exemplo, o regime do Mercosul, que interessa também aos cidadãos brasileiros. O capítulo 2 trata das políticas laborais e associa ela à política migratória brasileira. Esse é um tema bastante delicado, porque, infelizmente, nós estamos num momento em que não temos nem políticas laborais consistentes formatadas para o país. Então, se nesse momento da nossa quadra histórica não temos sequer políticas laborais desenhadas para o país, quem dirá o acolhimento de imigrantes? Precisamos fazer uma reflexão sobre esse tema e esta é a proposta do capítulo 2. O capítulo 3, por sua vez, trata das várias perspectivas dos atores da política migratória brasileira, como ela se faz concretamente. Apesar de não termos um desenho estatal de uma política laboral para a imigração, atores de vários segmentos da sociedade civil, nacional e internacional, estão fazendo o que é possível para materializar um acolhimento por meio do trabalho. As experiências dessas várias instituições estão aqui colacionadas no capítulo 3º. Já o capítulo 4 mostra a interface da atuação do Ministério Público do Trabalho com o tema das migrações. Embora o Ministério Público do Trabalho não atue em questões relacionadas com a entrada, com a saída, com a imigração documental, o segundo passo do movimento migratório no país, infelizmente, costuma gerar demandas que o Ministério Público do Trabalho precisa atender. E eu digo infelizmente porque o Ministério Público do Trabalho trata dos direitos dos trabalhadores e, dentre esses, daqueles que são mais vulneráveis a, por exemplo, o trabalho escravo, a discriminação. E os migrantes, infelizmente, acabam sendo um público-alvo porque são bastante vulneráveis ao trabalho escravo, à discriminação, e não só a precarização generalizada do ambiente de trabalho, que a gente pode exemplificar no trabalho por plataformas, que é um dos mais desprotegidos que existe e que, se nós formos analisar de uma maneira proporcional, congrega mais imigrantes, porque os imigrantes acabam tendo que viver com os trabalhos que sobram, quando eles existem. Por fim, para a gente não ficar deprimido com a situação, que não é fácil, nós temos um 5º capítulo que compila as boas práticas em matéria migratória. Com todas as dificuldades, existe no Brasil pessoas que estão comprometidas com mudar essa realidade e permitir que a imigração mostre a sua melhor face. Ou seja, somos pessoas humanas e todos nós temos muito a contribuir para o desenvolvimento do país que se chama Brasil.
Se todos tivermos consciência disso, tenho certeza que a atitude com respeito à migração vai mudar e nós podemos utilizar ou nos beneficiar das qualidades humanas e das habilidades profissionais dos migrantes que aqui chegam para fazer esse país crescer. Um grande abraço a todos, eu gostaria de saudar os mais de 40 autores que colaboraram com essa obra e dizer que estamos muito contentes de, nesse momento, poder estar lançando aqui numa solenidade que é festiva, porque sem a celebração não teremos força para prosseguir na luta pelos direitos humanos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutora Cristiane. E teremos agora o nosso bate-papo. E eu vou explicar como é que vai funcionar. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Serão feitas perguntas para cada convidado, cujo tema será migração e trabalho, desafios atuais. Terá 5 minutos para responder e, caso algum outro convidado queira contrapor a resposta ou responder a pergunta, terá 2 minutos para a manifestação. Então vamos lá. A primeira pergunta será para o padre Paolo Paresi, que é padre escalabriniano, com mestrado e doutorado em teologia sistemática, é um dos coordenadores da Missão de Paz, entidade que atua com imigrantes e refugiados, e é diretor do Centro de Estudos Migratórios de São Paulo. Então, vamos à pergunta. A pergunta é: em 8 anos de atuação, a Missão Paz conseguiu auxiliar a contratação de 7.343 imigrantes em 2.286 empresas diferentes. Esses dados colocam a Missão Paz dentre as instituições que mais colaboraram para a empregabilidade de imigrantes no nosso país. Com base nessa experiência de aproximação da oferta e da demanda, como o senhor avalia a política de empregabilidade baseada na figura do Tinder do emprego, apresentada como solução do governo federal para o Cine? Olá, uma boa noite a todos e todas. Sou um homem branco, careca, de 54 anos. Pelo sotaque dá para perceber que não nasci no Brasil, mas o Brasil já é a minha segunda casa. Sou italiano, uso óculos e neste momento estou com uma camiseta azul. Quero agradecer esta oportunidade, agradecer por participar de um momento tão importante, este lançamento, e a oportunidade também de ter escrito também algo sobre a experiência da Missão Paz. Ou seja, numa parte do livro, poderemos encontrar a parte atores da política migratória brasileira, um subtítulo, Atuação da Missão Paz nas políticas de inclusão pelo trabalho e proteção social do migrante. E acredito que a doutora Cristiane já fez um bom panorama para inserir esta tentativa de resposta à pergunta. Ou seja, o quadro geral também do Brasil, neste momento, inclusive em termos de política de emprego. Em 2019, o Ministério da Economia esboçou um conjunto de medidas tentando simplificar os negócios no Brasil. Naquela época, uma das ideias foi modernizar o SINE, o Sistema Nacional de Emprego, com o objetivo de facilitar as contratações. E a ideia do governo era tentar melhorar o sistema para reduzir o número de desempregados no Brasil. Aí surge, em 2019, esta ideia de Open Cine, Cine aberto, mas também esta terminologia Tinder do emprego. Eu não vou comentar a terminologia, porque já a definição Tinder do emprego mereceria de bastante tempo. Qual é a tentativa? É muito perigosa, inclusive, depois já vou fazer algumas observações,
de criar um banco de dados abertos e que as empresas e agências que recrutam possam usar estes dados e escolher os perfis a partir das suas exigências. Isso, resumidamente. Se nós pensamos no público migrante, refugiados, é aqui que coloco a resposta, temos o Paulo Sérgio, que atua no Acnur. Já olhando para o Paulo Sérgio, penso no perigo de disponibilizar dados abertos de pessoas que correm perigo de vida, que têm sua vida ameaçada. Hoje à tarde estava conversando com angolanos que estão acolhidos aqui, eles estão ameaçados de morte. Então eu coloco num sistema aberto, eu posso fingir de ser um empregador, alguém que quer contratar, pego os dados, já marco onde ele está e vou executá-lo ou vou perseguir a sua família. Então, acho que isso já é um primeiro grande problema com as pessoas que estão solicitando refúgio ou refugiadas. Um segundo problema é, a partir da nossa experiência, a contratação é um processo. E o primeiro momento é empoderar o imigrante refugiado que conheça as leis, que conheça seus direitos, deveres, e fazer o mesmo com o empregador, tentando de ajudar a superar preconceitos, posturas de exploração, tudo isso, prevenir futuros problemas. Um modelo Tinder do emprego não passa por isso, coloca as pessoas uma na frente da outra, ou melhor, a máquina junta os dois perfis, mas não tem esta preparação. O imigrante refugiado precisa, porque tem uma diferença cultural, inclusive de experiência laboral, muito diferente. Tem uma terceira dificuldade, das muitas que daria para colocar, que é a utilização da tecnologia ou do idioma. Faço um exemplo com o que aconteceu com a ajuda emergencial. Tivemos um grande trabalho das nossas 4 assistentes sociais para ajudar os migrantes a conseguir este benefício, porque não sabia se cadastrar, não conseguia o mecanismo, então elas acompanharam o dia e noite inteira centenas e centenas de pessoas que não teriam conseguido auxílio emergencial sem esta ajuda, sem dizer que muitos não têm esta familiaridade com a tecnologia. Então, coloquei estas realidades para ver como o Tinder do emprego, no fundo, é uma solução que acho muito perigosa. Inclusive, quando a gente aponta uma única solução, com a ideia de reduzir o desemprego. Acho que o desemprego tem causas muito mais estruturais, muito mais plurais. Não é um aplicativo que vai reduzir o desemprego. Então, esse é o meu pequeno comentário sobre esta pergunta. Bom, agora damos espaço se algum dos participantes quiser contrapor a resposta. Não? Ok. Eu queria apenas que o padre explicasse um pouco, só contasse novamente para as pessoas quantos migrantes vocês já conseguiram encaminhar para trabalho, padre? Fala um pouquinho só sobre essa atividade. Ok. Então, doutora Cristiane, peguei os dados de hoje, tá? Então, são atualizados, aumentaram em relação, claro, àqueles na hora do artigo, quando foi escrito. Hoje são 7.459 pessoas contratadas de maneira formal. Ontem foram 5, por exemplo, e foram 15.826 pessoas que foram preparadas para o emprego. Ou seja, independentemente se elas foram contratadas aqui ou serão contratadas em outros lugares, elas conhecem seus direitos. Conhecem, inclusive, se aparecem sinais de exploração, de trabalho degradante, análogo ao escravo, como se mexer para fazer a denúncia. E tivemos vários que fizeram isso, porque o empregador às vezes se promete uma coisa e depois a realidade é diferente. E mais de 2.000 empresas. Inclusive, ontem conversamos com uma grande empresa brasileira que tem 50.000 funcionários e quer agora contratar pelo menos 40, 50 refugiados imigrantes para fazer um teste. Então, estamos fazendo toda esta preparação para que o RH esteja pronto para acolher estes novos perfis. Só para, de maneira esquemática, tem o primeiro degrau, que é a preparação do imigrante e da empresa.
O segundo degrau é o encontro, onde a proposta tem que ser clara, quais são os benefícios, salário, localização, função, tudo isso. E o terceiro momento, algumas vezes com os assistentes sociais vão fazer uma visita depois de 3 meses, 4 meses, para ver como está sendo a experiência, para ter o feedback do empregador e do imigrante refugiado. Isso, de maneira resumida, como funciona o processo. Maravilha, Padre. Eu só queria agradecer por esse trabalho maravilhoso, né, que a Missão Paz está desenvolvendo, que com uma equipe de, sei lá, 4 pessoas, consegue fazer um trabalho que já está registrado na história do Brasil. Muito obrigada. Bom, continuando então, agora iremos perguntar ao senhor Paulo Sérgio de Almeida, que é oficial de meios de vida na Agência das Nações Unidas para os Refugiados no Brasil, desde março de 2017, né? Acnur. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é auditor fiscal do trabalho do governo brasileiro, cargo em relação ao qual está licenciado, foi coordenador-geral de imigração do então Ministério do Trabalho e Emprego desde entre 2005 e 2012 e presidente do Conselho Nacional de Imigração entre 2007 e 2017. Atuou ainda como diretor do Departamento de Fiscalização do Trabalho na Secretaria de Inspeção do Trabalho de 2012 a 2013 e secretário de Inspeção do Trabalho entre 2013 e 2016. Atualmente coordena a Unidade de Meios de Vida e Inserção Socioeconômica de Refugiados no Acnur, em Brasília. E a pergunta será a seguinte: sabemos que a população refugiada e imigrante enfrenta múltiplos desafios para sua integração multicultural, social e econômica no Brasil. Em especial, as pessoas venezuelanas em decorrência do deslocamento para vários países da região, que tem ocorrido desde 2016. Pensando na importância do trabalho para a integração do refugiado, qual o papel do Acnur no apoio a essas populações? Bom, boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui com vocês e de ter contribuído com essa obra. Eu sou Paulo Sérgio Almeida, como já foi apresentado, sou um homem branco. Descobri agora que tenho a mesma idade do Padre Paulo, 54 anos, cabelos brancos, estou com uma camisa cinza. Enfim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e de ter contribuído com essa obra. E já de pronto, parabenizo o Ministério Público do Trabalho por essa iniciativa, na pessoa da doutora Cristiane Esbalqueiro. Eu acho que é muito importante que a gente possa atuar de forma conjunta. São várias organizações, são várias instituições que atuam nessa temática, e eu acho que é muito importante esse momento de encontro, onde cada um pode contar um pouco de como avalia as oportunidades e desafios dessa temática. Bom, eu acho que a doutora Cristiane já falou, para nós também o acesso ao trabalho é o principal propulsor desse processo de integração de populações refugiadas. As pessoas refugiadas, como vocês bem sabem, são pessoas forçadas a deixar os seus países de origem, devido a guerras, perseguições e violações de direitos humanos. Elas saem para proteger sua vida, de suas famílias, deixam tudo para trás, são gente como a gente, pessoas que muitas vezes têm sua casa, seu patrimônio, seus bens, sua profissão, e têm que largar tudo para trás, vão para outro país em busca de proteção internacional e não chegam de mãos vazias, porque eles trazem a sua formação acadêmica, sua experiência profissional, sua resiliência. São pessoas que, em geral, nós fizemos uma pesquisa, inclusive com apoio liderada aí pela Universidade Federal do Paraná, a professora Tatiana contribuiu bastante, que avaliou o perfil socioeconômico dessa população, uma população que muitas vezes tem uma formação educacional bastante importante, e uma experiência profissional também bastante importante. Entretanto, essa pesquisa apontou que essa população ela tem o dobro da taxa de desemprego
dos trabalhadores brasileiros e, em geral, estão empregadas em qualificações que é abaixo da sua formação original. Então, mostrando que há imensos desafios. Em relação aos venezuelanos, nós também conduzimos um estudo, né, sobre as bases de dados em relação ao sistema de emprego formal e chegamos à verificação de que 10% das pessoas venezuelanas em idade laboral, né, elas estão no mercado de trabalho formal, apenas 10%, o que é menos de 1/3 do mesmo percentual para os brasileiros. Então, portanto, essa é uma população que ela tem um alto nível de desemprego, ela está inserida em qualificações abaixo da sua formação profissional, né? E ela está inserida no mercado de trabalho formal muito abaixo da taxa de formalização dos trabalhadores brasileiros. E, portanto, é algo que precisa ser enfrentado, né? São questões que precisam ser enfrentadas e o artigo que o Acnur contribuiu com essa obra trata dessa questão. Nós temos contribuído, vamos dizer assim, prestado uma contribuição para esse tema da integração, né? É óbvio que o principal responsável pela integração dessas pessoas são os governos, são os estados, né? O Acnur ele complementa essa resposta, né, junto com várias outras organizações. No caso desse fluxo de pessoas venezuelanas, nós estamos na Operação Acolhida, né, que é a resposta do governo brasileiro à emergência humanitária de chegada de população venezuelana, e junto com a OIM coordenamos essa plataforma de resposta junto com várias organizações da sociedade civil e outras agências das Nações Unidas, né? Então, a gente está presente em todo o território brasileiro, né? Começamos lá na fronteira com informações, apoiando a população no acesso à documentação, que é algo primordial, né? Sem documentação, né, as pessoas não conseguem acessar direitos, não conseguem acessar serviços, e é muito importante, né, que as pessoas tenham, de fato, acesso à documentação, né? E atuamos, enfim, com uma série de informações sobre acesso a direitos, prevenções de violações trabalhistas. Temos um site, inclusive, que é o ajuda.acnur.org, que traz uma série de informações de interesse dessa população. Enfim, em parceria com vários órgãos, temos trabalhado nesse tema da informação, inclusive lançando recentemente com o Ministério da Economia, o OIM e o OIT, a campanha Proteja o Trabalho, que enfrenta várias dessas questões que diz respeito às violações de direitos trabalhistas dessa população. Nós temos um trabalho que é muito forte no engajamento com o setor privado, né? Eu acho que é fundamental que as empresas elas conheçam quem é essa população, conheçam o potencial dessa população e possa incluí-las nos seus processos de recrutamento, né? Lançamos em conjunto com a Rede Brasil do Pacto Global uma plataforma de internet para visibilizar boas práticas na contratação de pessoas refugiadas, que é a www.empresascomrefugiados.com.br, né? E mais de 5.000 pessoas refugiadas já foram beneficiadas com contratação e outros serviços oferecidos pela iniciativa privada via essa plataforma, né? Então, a gente atua muito com outras organizações da sociedade civil. A Missão Paz, liderada aí pelo Padre Paulo, é uma das organizações parceiras do Acnur nesse trabalho, né? E, para vocês terem uma dimensão do que isso significa, só em 2019, quase 24.000 pessoas refugiadas foram apoiadas com vários desses serviços, né? Integramos também a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, com muito prazer, junto com a Universidade Federal do Paraná, com a professora Tatiana, onde ali a gente tem uma série de serviços que são disponibilizados à população refugiada e imigrante, como aula de português, a oferta, né, de ingresso em cursos universitários, que é algo bastante importante, né, ter essa possibilidade de acesso ao ensino superior, e apoiamos a revalidação de diplomas, né, que é um dos fatores que leva a esse subemprego, entre aspas, da população refugiada, né? Trabalhamos com oferta de cursos,
temos algumas ações voltadas na equidade de gênero, como o projeto Empoderando Refugiadas, né? Iniciativa também junto com a Rede Brasil do Pacto Global e ONU Mulheres, onde a gente capacita, dá mentoria e, ao final, inclui em vagas de trabalho, né? Enfim, e eu queria destacar uma ação super importante do Acnur, que é o apoio à estratégia de interiorização voluntária das pessoas venezuelanas que estão lá em Roraima. Como todos sabem, é a porta de entrada do fluxo venezuelano, e lá em Roraima não tem oportunidade para essas pessoas. Então, como é muito caro e difícil deslocar de Roraima para outros municípios do país, né, eu acho que essa estratégia ela é bastante relevante, né, o Acnur apoia essa estratégia. Em 2019, fizemos uma pesquisa que demonstrou que as pessoas, depois que são interiorizadas, 4, 5 meses depois de interiorizadas, tem um aumento de médio de 230% na renda dessas pessoas, porque, de fato, lá, muitas vezes, em Roraima, trabalham por bicos, trabalham em trabalhos muito precários, e quando vão para outros estados, conseguem uma taxa de formalização melhor, né? Então, a gente, enfim, nesse processo de interiorização tem apoiado muitas populações que são mais vulneráveis, né? Além da população LGBT, outras pessoas com mais vulnerabilidade, como pessoas com deficiência, famílias monoparentais, mulheres vítimas de violência, enfim, de forma que ninguém seja deixado para trás, né? Esse é o que nós acreditamos e a vocação do Acnur, de trabalhar com essas populações que são mais vulneráveis. Para concluir, nós temos ainda um programa de assistência financeira, que nós chamamos de CBI, né, CBI, que é uma pequena ajuda emergencial a pessoas com alta vulnerabilidade, né? Enfim, uma ajuda pequena, por curtíssimo prazo, mas que às vezes salva uma situação crítica, porque esteja passando uma pessoa, e temos utilizado isso também para apoiar as pessoas que estão sendo interiorizadas, para que elas possam chegar com algum auxílio na cidade de acolhida e possam ter acesso e suprir suas necessidades fundamentais enquanto são contratadas por empresas. Fazemos isso através de um cartão bancário, né? Então, é um cartãozinho que a gente entrega para a pessoa, o recurso está lá dentro, e isso também é uma forma da gente fazer a inclusão financeira dessas populações, né? Para concluir, a gente também atua com a população venezuelana indígena, que é algo extremamente delicado, né? E principalmente apoiando a atividade de produção artesanal, né? Mantendo as tradições, o modo de vida dessa população, mas, dada a qualidade desse artesanato, buscando que esse artesanato possa ser comercializado em vários locais diferentes, e com isso gerando renda e autonomia também para essa população. Eu paro por aqui e fico à disposição para perguntas e comentários. Muito obrigado. Neste momento, abrir para fazer alguma pergunta. Eu gostaria de ressaltar, né, a importância da atuação da Acnur, ou Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Migrantes, para Refugiados, mencionando como é bom a gente poder contar com um organismo internacional que não se limita a servir de referência teórica sobre o que é parâmetro de justiça, mas se dispõe a colocar a mão na massa. Então, o brilho desse mandato do Acnur, realizado na prática aqui, que vem desde lutar pela aprovação de normas internacionais que protejam os direitos aos refugiados, passando por ajudar o refugiado a cruzar a fronteira, dar um abrigo para esse refugiado, ajudar o refugiado a encontrar um trabalho, ajudar o refugiado a revalidar o seu diploma, ou seja, uma abrangência de atuação que é realmente muito importante, inclusive nesse momento de vácuo de políticas públicas para a inserção do migrante. Então, eu queria agradecer, né? E não é por outro motivo que o Paulo Sérgio está aqui, porque o trabalho do Acnur no Brasil e no mundo, mas agora estamos falando do Brasil, é muito importante. Então, um obrigado em nome acho que de todos nós, né, por esta bela atuação.
Brasil, você trabalha com a sua área de formação? Vamos voltar à pergunta, então. Funcionar, saudade? Vou repetir. Antes de se tornar migrante, você construiu uma trajetória profissional na Venezuela. Aqui no Brasil, você trabalha com a sua área de formação? O áudio dela, ela precisa tirar o mudo do áudio. Senhora Mirna, tem dois ícones. O ícone da câmera e o ícone do áudio. A senhora clica em cima do ícone do áudio, que fica do lado direito do ícone da câmera. Sim, só que a plataforma no meu computador, ela anda devagar, né? Positivo. Agora está fluindo. Tá. Eu estava dizendo que a pergunta parece inocente, mas vou me apresentar primeiro para responder. Meu nome é Merlina Saudade Ferreira. Eu sou venezuelana, pelo sotaque, bom, já na minha apresentação foi dito. Estou no Brasil desde 2016 e aí quando estava ouvindo o Dr. Paulo, estava lembrando de meu processo de pré-migração, onde em base a essa pré-migração e essa trajetória da minha formação e meu trabalho que eu tinha formado no meu país, eu tinha uma ideia que seria mais reconhecido, até me encontrar com uma realidade abismalmente diferente, muito diferente do que eu tinha pensado, né? Um processo de imigração involuntária não é um processo que você tenha muito tempo para planejar, quando você está correndo pela sua vida e pela vida de sua família, não é um processo assim que você vai sair com toda a documentação, vai pesquisar o solicitado pelo país que você pensa que vai, o plano muda, assim, a migração era para o Chile, aí fiquei no Brasil porque as perspectivas eram melhores, mas o processo de validação do diploma não batia com o que eu levava para o Chile, porque o processo lá era diferente. Então, me encontrei aqui em um processo de falta de reconhecimento, assim, falta de reconhecimento, exploração, tanto assim que eu lembro da primeira missão que foi para Roraima, o doutor Luiz Mato falando que o trabalho é libertador, né? E é complexo quando você tem uma formação e você trabalhou nessa formação, você ter que abandonar ela por questões burocráticas e por questões de reconhecimento. E como disse Pussetti, que é uma pesquisadora italiana em Portugal, você termina sendo traidor para seus conterrâneos e fugitivo para o país que te recebe. Então, a sensação que eu teve e que eu tenho ainda é
tipo, eu não sou reconhecida porque parece que eu fosse fugitiva. Aí não posso entrar no conselho de psicologia, não posso exercer. Tentei entrar no processo para entrar para mestrado, aí minha experiência antes do 2015 não foi avaliada, não foi reconhecida, porque, obviamente, eu estou no Brasil desde o março de 2016. Eu parei de trabalhar no 2015. Aí, toda essa experiência para trás, meus 5 anos de professora da universidade, meus 7 anos trabalhando na área educativa, na escola, como professora, como orientadora, assim, como psicólogo clínico individual, não vale hoje nada. Aí a universidade, não, você não entra porque você não tem o suficiente. E aí entra num processo aqui de revalidação do diploma. Passei 2 anos esperando a resposta da Universidade Federal de Santa Catarina, com a ajuda da Defensoria Pública, até que o IEM entrou no apoio à compassiva. Eu não consegui meu processo de revalidação, que eu agradeço a compassiva, né, e ao apoio da OIM, porque eu entendo que a ACNUR estava apoiando, mas o processo de revalidação era para refugiados, e por questões de papel e de documentação, em Roraima eu mudei meu status migratório de refúgio, de solicitação de refúgio para residência, porque a ideia nessa época de 2017 era que iria ser melhor. E aí fiquei ainda pior, né, no sentido de aí nem ter o reconhecimento como migrante humanitário. E aí, com a entrada do apoio da OIM, a compassiva, aí eles conseguiram abrir o leque de possibilidades para muitos imigrantes que, ainda que somos migrantes humanitários, porque a gente não saiu porque eu sonhei toda a vida morar no Brasil. Não foi assim mesmo, não. Eu já tinha minha vida desenhada, assim, a grandes traços na Venezuela, e aí teve que sair por questões óbvias, né? E é uma dor, sabe? Uma dor que eu carrego, porque o consolo daquela época, quando eu entrei no Brasil, era que meus filhos estavam bem pequenininhos. Eu cheguei com um bebê de 7 meses e uma criança de 4 anos. Aí o consolo era, eu tinha que cuidar do meu filho. Mas agora que eles estão grandes, me enfrentar com essa pandemia e ficar desempregada tem sido uma questão bem difícil. E uma dor, sabe? Não, assim, eu sonhava ser psicólogo desde que eu tinha 14 anos. Eu não posso exercer porque eu não vou exercer ilegalmente. E o processo migratório levou essa oportunidade. Eu estou esperando resposta da Universidade de Roraima, que foi a que aceitou o processo de revalidação do meu diploma, porque eles estão no processo dos 180 dias, eles aceitaram o nosso processo com a documentação que a gente teve, né? A gente não teve todo o documento, porque a gente saiu correndo. E, bom, eu só estou falando de mim, assim, sem falar de meu esposo, que é advogado, que também trabalhando dentro da Defensoria Pública da União, e com esse suporte dos defensores, ele tem esse consolo, né? Pelo menos eles estão torcendo para ajudar ele quando a revalidação sair, apresentar a OAB. Mas é isso, né? Eu às vezes tento ser mais resiliente, só que a pandemia, sabe, colocou aquela coisa que a gente lutava, ou luta ainda, colocou muito mais forte, assim. Os primeiros desempregados fomos os migrantes. Os primeiros que fomos rejeitados da assistência social
somos imigrantes. Eu tive a sorte que, pelo menos antes da pandemia, eu renovei minha documentação da residência. Porque imagina só o processo para o pessoal legalizar ou regularizar sua situação migratória, está sendo, tipo, atrapalhada pelos órgãos que se encarregam disso. Tipo, entrar, pegar um agendamento no site da Polícia Federal é missão impossível. E aí isso atrapalha o trabalho, sabe? Porque tem muitas pessoas que estão sendo demitidas pelo fato de não ter documentação vencida. Ainda os venezuelanos que temos o passaporte também vencido e tal. Então, enfim, isso que a gente trouxe para o enfoque do artigo, né? Meus colegas com que a gente escreveu, a gente passou pelas mesmas questões. Pelo menos Fanel, ele é advogado e ele também sente essa questão de não ser acolhido. O Cariú, assim, o reconhecimento e o aprendizado da língua também foi um desafio. Assim, a Dama e a Cíntia, que foram também parte desse trabalho inédito, né? É um artigo escrito a 5 mãos, de histórias aparentemente diferentes, mas com um fundo assim, bem emocional, bem relevante, que acho que as palavras deixam muito curto o que a gente sente. Eu fico emocionada quando eu conto uma história, mas assim, quando eu leio o que coloca a Fanel e a Dame, assim, eu digo, meu Deus, a gente tem capacidade, a gente não tem esse reconhecimento dessas competências. Às vezes eu tenho percebido e tenho me deparado com uma rejeição imperceptível. Você acredita que você está querendo ajudar, mas você só atrapalha o outro, porque mesmo dentro da ONG que ajudam imigrantes, tem pessoas que não têm essa sensibilidade com nossos processos e com a compreensão do processo de adaptação no ambiente profissional. Então, eu acho que foi importante, a resiliência tem sido um dos primeiros antídotos, né, para essa dor que deixa a migração involuntária. Mas eu acho que eu deixo por aqui. Se alguém tiver alguma questão, muito obrigada. Fica então aberto para algum dos participantes contrapor-se ou fazer uma pergunta com base na resposta da Melina. Não? Ok, então... Eu levantei a mãozinha aqui. Ok. Vamos lá. Não, é só para me solidarizar com a Merlina e, enfim, né, torcer para que, enfim, Merlina, você consiga realizar seus sonhos aqui no Brasil, e o que você relata, assim, é uma dor para todos nós, né? Ouvir que tudo aquilo que você tem passado e, enfim, né? Queria também dizer que, para nós do Acnur, a população venezuelana, seja ela solicitante da condição de refugiado, seja refugiado reconhecido, seja residente, seja lá qual for o status da pessoa no Brasil, ela é atendida pelo Acnur, né? Mas eu acho que é bacana ouvir que esse esforço coletivo, como eu mencionei aqui, né? A gente tem a parceria com a Compassiva, né, em São Paulo, mas eu acho que é importante que várias organizações, né, quando têm a capacidade de dar o apoio, possam dar, né? E eu fico muito feliz de saber que você conseguiu esse apoio e torço muito para que você consiga concluir, né, esse processo de revalidação de diploma, consiga seu registro profissional e consiga ser feliz e exercer sua profissão aqui no Brasil. Obrigado.
Ok, doutora Cristiane também. Eu queria só aproveitar essa oportunidade, com base no relato da querida Merlina. Saudade, que nome lindo, Merlina. Para dizer que nós sabemos, né? E embora a gente esteja aqui feliz pelo que a gente conseguiu fazer, nós sabemos que o que nós conseguimos fazer é muito pouco dentro de todas as necessidades dos migrantes no Brasil. Nós temos essa consciência, né, de que enquanto nós conseguimos comemorar alguns milhares de encaminhamentos, tem dezenas de milhares de pessoas que não tiveram essa sorte e que estão se virando como pode com bicos. É óbvio que nós não compactuamos disso e nós estaremos na luta para conseguir aumentar o contingente de pessoas que tenham algum lugar ao sol nesse país, contra toda a maré contrária, né? Porque o nosso país vive um processo de concentração de renda, um processo de exclusão social, ou um processo de coisificação do ser humano, em que parece que o brasileiro decidiu, por exemplo, se a gente pensar na pandemia, decidiu que dane-se e que morram os que tenham que morrer. Então, se a gente vive num contexto desses, não é fácil e só podemos também nos solidarizar. Ouvindo seu relato, eu, como procuradora, vou me esforçar ainda mais para fazer um bom trabalho e conseguir, nas bordas do sistema, virar um pouco essa engrenagem, tá? Um grande abraço e minha solidariedade. Ok, vamos então à última pergunta, que será feita para a senhora Tatiana Sheila Friedrich, que é professora doutora em Direito Internacional Privado da UFPR, onde coordena a Cátedra Sérgio Vieira de Mello e o Programa Política Migratória e Universidade Brasileira. Vamos à pergunta. Migrantes e refugiados no Brasil encontram uma acolhida mais consistente fora das estruturas governamentais. Você acredita que, nesse contexto, cabe às universidades o papel de santuários da imigração? Boa noite a todos e todas. Obrigado ao Otoniel pela pergunta. Eu sou Tatiana Sheila Friedrich, sou, como ele disse, professora da Universidade Federal do Paraná, sou uma mulher cis, branca, meia idade, e estou aqui para conversar justamente sobre esse tema, que é o papel da universidade no contexto migratório. E aí eu já vou responder afirmativamente a pergunta, né? A universidade tem que ser esse local de acolhimento. Porque se a universidade ela é esse espaço, né, de saber, de um saber que é intercultural, de um saber dialógico, né, que dialoga com a sociedade onde ela está inserida, né, que promove esse saber a partir do seu contexto, né, o contexto social da sociedade onde está localizada, mas o contexto regional também, de América do Sul, né, levando em consideração tudo isso. E se a universidade tem por esse objetivo maior, que é desenvolver uma consciência crítica nas pessoas e formar realmente cidadãos e cidadãs, a universidade ela tem que ter esse olhar para todos, né, que compõem a nossa sociedade, e isso inclui os migrantes e os refugiados. Então, a gente acredita nesse papel da universidade. Foi esse o tema que nos debruçamos para participar desse livro. Não fui só eu que participei do livro, também escreveram as minhas colegas, a professora Elaine Schmidt, que é a professora do Departamento de Psicologia, que escreveu sobre o nosso trabalho na área da saúde mental em relação a essa população, e a professora Bruna Ruano, que é do curso de Letras e que acabou abarcando os temas aí linguísticos. Bom, a Universidade Federal do Paraná, ela consciente, né, desse papel,
e da possibilidade desse espaço acadêmico ser um instrumento de acesso à cidadania, de inclusão formal, e aqui a gente está falando de um livro que foca na centralidade do trabalho, né? Mas também do acesso ao reconhecimento das suas competências educacionais, né, de seus diplomas prévios. A universidade ela criou uma série de projetos, né, voltados a esse público, tanto como público da sociedade, então, migrantes refugiados que não estão na Universidade Federal do Paraná como alunos formais, através de ações de extensão, mas também criando espaços para o migrante ser um aluno UFPR. E aí, então, nós discutimos nesse livro sobre o projeto que oferta aulas de português. A gente tem uma média de 15 turmas todos os anos, desde 2013, quando começou o nosso programa, e que agora está suspensa por conta da pandemia, mas os trabalhos não pararam e todos os meses essa equipe lança cartilhas informativas sobre os temas, né, ligados à pandemia, então auxílio emergencial, enfim, elaboração das máscaras, como fazer, recorrer aos diversos outros aportes que a sociedade e os governos vêm fazendo nesse período, né, de maior vulnerabilidade, enfim. Mas também o projeto que oferta aulas de computação, né, básico e avançado, também assessoria jurídica, que nós oferecemos no curso de português, as orientações e atendimentos da área da psicologia, e ainda nós temos medicina, com o projeto Caminhos do SUS, que faz as orientações, né, sobre a saúde coletiva, sobre os temas que envolvem saúde e migração, além da sociologia, que faz esse trabalho das pesquisas de campo. Então, isso é voltado para a população migrante em geral. E, a par disso, a gente criou na universidade uma estrutura para, através de normas aprovadas pelo Conselho Superior, para abrir vagas para migrantes humanitários e refugiados nos cursos de graduação, através de ocupação de vagas remanescentes e através de um vestibular especial que nós temos de 10 vagas suplementares por ano. Além disso, a gente tem uma norma que cria um ano diferente, né, como o primeiro ano dos migrantes e refugiados em seus cursos, que a gente chama de ano zero, que é um ano de adaptação, em que se tem muita aula de português, aula de informática, aula de direito, aula de psicologia, e ainda se faz algumas matérias do primeiro ano do respectivo curso, mas de uma forma que haja essa adaptação para a vida universitária. E, por último, a gente tem um processo de revalidação de diplomas especial, além do processo usual do Plataforma Carolina Bori, que é destinado, então, especificamente a migrantes humanitários e refugiados. Todos esses nossos projetos, né, e ações, eles têm justamente por função resgatar essa participação, né, essa subjetividade do migrante, né, a subjetividade nesse aspecto psicológico, mas no aspecto jurídico mesmo, né, de conhecedor e detentor dos seus direitos, para garantir a sua participação cidadã. E que ao fim e ao cabo, que está previsto na nossa legislação, que fala, né, que é uma legislação muito avançada e que fala da importância de um diálogo social na construção das políticas públicas, justamente garantindo a participação dos migrantes nessa construção dessas políticas. E também adotamos esse método dentro da universidade para que os migrantes e refugiados participem da construção de todas essas políticas dentro do nosso espaço acadêmico. A legislação, ela, por exemplo, prevê, e a gente tem que exaltar muito a nossa, por exemplo, lei de imigração, ou a lei com os direitos dos refugiados, porque elas falam, se referem à importância de se, diante das ações cotidianas dos migrantes e refugiados, ao exercer seus direitos e deveres, é muito importante que se garanta e que se respeite a condição atípica, né, migratória, enquanto migrante, enquanto refugiado,
na hora de apresentar, por exemplo, seus documentos. Isso está previsto na lei de imigração, no artigo 43, que é um artigo que a gente utiliza muito na universidade. E além de que tem que haver um esforço, né, da população brasileira, da sociedade brasileira, do governo, para o reconhecimento de certificados e diploma, inclusive para ingresso em instituições acadêmicas, como está previsto lá no artigo 44. Então, de posse desse ideal previsto ali como integração local na legislação, que a gente tanto lutou para que ela fosse expedida, né, junto com auxílio e advocacy de todos esses companheiros que estão aqui na live hoje, a quem eu já cumprimento aqui antes de encerrar, e que traz aportes muito importantes. E a universidade, então, nesse sentido, ela tenta cumprir com esses papéis e com essas orientações. É claro que quando a Merlina vem e traz o seu depoimento, isso nos faz pensar, né, o quanto a gente ainda precisa avançar. Porque, apesar de todas essas resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, né, apesar de a gente, desde 2013, fazer todo esse trabalho, a gente enfrenta muita resistência ainda dentro do próprio espaço universitário. Então, assim, a gente continua recebendo... hoje mesmo eu já trabalhei com o caso de um venezuelano que fez o mestrado na UFPR e agora está fazendo o doutorado, passou na seleção, passou na seleção, mas eles não deixam ele começar porque ele não tem o apostilamento da AIA nos documentos, só que ele já fez o mestrado na nossa instituição. Né? E aí a gente tem que, então, de novo, conversar, falar que tem que ter... Né, levar em consideração as condições do refugiado na hora de exigir documentação, não pode exigir prova documental descabida, né, desnecessária, como diz lá no decreto que regulamenta a lei de imigração. Eu acabei de ter essa discussão. Então, assim, a gente vê o quanto iniciativas voltadas, né, a essa abertura ao outro, né, o Boaventura fala que a abertura ao outro é o sentido profundo da democratização da universidade. Quanto essas ações buscando essa democratização, né, ainda encontram essas barreiras, né, na sociedade e na universidade. E a universidade tem esse papel fundamental. Por quê? Porque se você não garante a cidadania, né, como que o migrante... se você não garante a língua portuguesa, como ele vai exercer essas ações de cidadania? Se ele não tem o conhecimento dos seus direitos, né, do direito do migrante dentro do seu país, como é que ele vai efetivamente exercer? E se ele não tem seu diploma reconhecido, como que ele vai atuar? Né? Sem contar depois todas as dificuldades que a gente sabe que, apesar do nosso processo, né, facilitar a revalidação, ou pelo menos relativizar as exigências de documentação, a gente sabe que depois deles conseguirem essa etapa, ainda tem os órgãos profissionais que colocam toda uma série de outros requisitos. Então, a situação é realmente muito difícil, mas a universidade ela tem que, enfim, justamente, né, romper com essas barreiras que muitas vezes ela mesma que se coloca. Tem um menino que se chama Mohamed Al-Jondi, e ele é um sírio que está no Líbano como refugiado, e ele criou uma escola lá. E ele tem uma frase bem famosa, que ele diz que não é só sobre ensinar, ler e escrever, mas também sobre oferecer a jovens refugiados um espaço seguro para se expressar. Então, a nossa ideia, enquanto Universidade Federal do Paraná, é que construir dentro da nossa universidade esse espaço, ser um espaço seguro para o refugiado se expressar, né, numa expressão no sentido lato sensu, né, que se confunde com a sua própria existência, com a sua própria subjetividade. E aí, voltando à pergunta para eu encerrar, o que seriam esse espaço de santuário, né, esse santuário para os migrantes? Esse conceito ele vem dos Estados Unidos e da Europa, onde existem os sanctuaries campus, né? Então são as universidades santuários, que são
universidades que adotam políticas voltadas à proteção das pessoas migrantes refugiadas, né, especialmente aqueles membros da comunidade acadêmica, né, que são indocumentados ou que têm alguma irregularidade na sua condição migratória. Então, essas universidades, elas se autodeclaram como santuários e, a partir desse momento, elas não permitem mais as ações dos órgãos de controle dentro do campus, principalmente sem mandado, que é muito comum, né, se recusam a fazer a aplicação das leis migratórias no que tange as restrições, né, dos direitos, né, principalmente sobre deportação, expulsão, etc. Não disponibilizar as informações desses migrantes, isso é bem importante, o padre Paulo falou um pouco disso, né? A todo momento a gente é procurado, as pessoas querem informação, o órgão quer informações, porque sabem que a gente tem um espaço, tem uma sala 28 onde a gente atende, a gente tem os cadastros, tem os nossos alunos. A gente não pode passar isso, eu sei que às vezes parece que é antipático da nossa parte, mas assim, tem muita gente de má fé, né, que a quem interessa ter esses dados e a gente não pode repassar. E aí, principalmente, essas universidades santuários, elas promovem o suporte, né, oferecem esse suporte aos estudantes. Então, bolsa de estudos, como a gente faz na UFPR, com o auxílio indispensável do Ministério Público do Trabalho. E aqui eu já quero agradecer a doutora Cristiane por essa parceria enorme que a gente tem, que permite que a gente crie algumas bolsas para os alunos de graduação que são migrantes refugiados, né? Oferecer também, além disso, dessas bolsas, a assessoria legal, né, sobre seus processos migratórios e outras questões, orientações na área da saúde, como é o nosso projeto Caminhos do SUS, na área da saúde mental, como é o MOVE, da professora Elaine que escreveu. Enfim, são uma série de atividades que a gente luta para que a universidade incorpore no seu dia a dia, justamente para que ela seja esse espaço de acolhimento, né, e de hospitalidade no sentido de Derrida mesmo, que é a hospitalidade como acolhida incondicional. Enfim, acho que com isso eu respondo, né, a pergunta. E, Antoniel, fico à disposição para outros questionamentos. Obrigada pela oportunidade. Aberto, então, o período para que algum dos participantes faça sua contraposição ou queira fazer uma pergunta com base na resposta de Tatiana. Manuel Alexandro. Merlina. A doutora, a Merlina, perdão. Merlina, exatamente. A Merlina Saudade. Eu estou usando o Teams, meu filho. Eu queria entender um pouco, porque eu li o edital e eu ia participar, só que passei a época da isenção e não tinha para taxa, né? Na hora que a Universidade de Paraná abriu esse edital especial. Eu queria entender de você que está dentro dessa área acadêmica, por que as universidades do Brasil, que é uma questão, assim, muito, de repente, pessoal, mas por que a universidade pública do Brasil, ela não é tão de portas abertas com as comunidades com menos dinheiro e mais vulneráveis, e é só seletivamente, tipo assim, vou colocar um pouco gráfico e um pouco chocante, se me permite. Eu vejo estudantes da universidade pública que têm uma condição econômica muito boa, né? E vejo estudantes na minha comunidade, no meu bairro, que com muito esforço pagam uma universidade privada, que aqui no Brasil é muito cara. Porque não tem essa oportunidade dentro da universidade pública. E isso, para mim, é chocante, porque acho que, eu não quero colocar, mas é minha experiência com a área acadêmica venezuelana. A universidade pública sempre teve esse papel
importante de suporte social. E o mais pobre é que sempre teve acesso à universidade. Tipo, lá na Venezuela você não era perguntada sua cor de pele, era perguntado o ingresso familiar para você entrar na universidade. E aquele que tinha menos ingresso tinha prioridade sobre aquele que tinha a possibilidade de pagar uma universidade privada. E acho que sai um pouco de nosso foco, mas entra nesse processo porque o trabalho profissional gera qualidade de vida para as pessoas. Eu gostaria só uma opinião, não é assim, é só para eu compreender. Obrigada. Senhora Tatiana, seu áudio, por favor. Sim, Neilina, eu vou responder muito rapidamente porque o tempo já estourou e depois a gente pode trocar os contatos. E, infelizmente, as universidades públicas no Brasil, elas têm um sentido, já na origem, bem ao contrário, assim, sempre foi formado por uma elite, né, de homens brancos, héteros e proprietários. É para isso que ela serviu, assim, e é muito recentemente que a gente está mudando esse perfil. Então, é nessa onda, né, histórica muito atual que a gente conseguiu colocar esse espaço para migrantes e refugiados. E você tem toda a razão, a gente precisa de uma transformação mais breve possível no nosso espaço universitário, democratizando. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Doutora Cristiane, estou à disposição. Bom, finalizado, então, o debate de perguntas e respostas, ouviremos aí a última exposição deste rico evento, a integrante do Grupo de Trabalho Migrantes e Refugiados e Procuradora do Trabalho, Priscila Moreto. Boa noite a todos e todas. Eu integro, ao lado de valorosos e valorosas colegas, o grupo de trabalho do MPT dedicado à complexa questão migratória. Eu sou mulher, tenho 37 anos, cabelos curtos, loiro, de pele clara, olhos verdes. Ao fundo tem uma parede branca com uma janela e uma porta. Eu estou de roupa branca e colar verde. Nessa qualidade de encerramento, de encaminhamentos finais, eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao nosso Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Alberto Balazeiro, pelo espaço do grupo de trabalho, inclusive por ter participado da nossa obra, escrevendo o prefácio. Agradeço aos coordenadores e coordenadoras nacionais, a doutora Liz Sobral e o doutor Italvar. Agradeço também especialmente a doutora Cristiane, coordenadora do nosso grupo de trabalho de migração, que encabeçou os trabalhos e a organização desse lançamento e com a qual eu tive a oportunidade de poder auxiliar na organização dessa obra. Agradeço também os mais de 40 autores e autoras, nas pessoas dos expositores dessa live, que aceitaram o desafio de criar essa obra coletiva sobre esse complexo tema da migração, e também, especialmente aos autores e autoras que estão nos assistindo nessa live, que já identifiquei alguns ali que estão nos prestigiando. Nessa obra, nós buscamos consolidar alguns temas que basicamente visou funcionar como uma espécie de manual da perspectiva do trabalho, contando alguns pontos teóricos, mas também relacionando ações de diversos atores sobre esse tema, como justamente já abordou a doutora Cristiane na sua fala, expondo os cinco capítulos da nossa obra coletiva. E agora nós deixamos para o momento final esse momento tão esperado, que é o lançamento do livro e a divulgação e a publicação. O livro ele é resultado de aproximadamente 1 ano de trabalho, e ele vai ser lançado numa versão digital, primeiramente, está gratuitamente disponível na plataforma do MPT. No próprio site do MPT, na aba Imprensa, Publicações, as pessoas podem encontrar o livro, o link do livro e acessá-lo, mas também está disponível, foi publicado aqui no chat, no nosso canal do YouTube. Em razão do tempo avançado, nós não vamos poder abrir
para perguntas de eventuais participantes que estão nos assistindo, postaram algumas perguntas no chat, mas nós queremos registrar aqui um e-mail de encaminhamento de algumas perguntas que porventura surjam no futuro, e o e-mail também vai ser colocado no chat, mas é pgt.conaet@mpt.mp.br. Quero agradecer, por fim, ao público em geral, a todas as pessoas, as instituições, integrantes da sociedade civil, aos colegas do MPT, membros e membras, demais autoridades, a presença de acadêmicos e acadêmicas, a presença especialmente também de migrantes aqui entre nós, que foi um espaço de diálogo, de compartilhamento de ideias, e esperamos que a obra, com esse marco desse lançamento virtual, possa auxiliar nessa questão migratória, especialmente relacionada ao mundo do trabalho. E, por fim, eventuais denúncias que, porventura, queiram ser feitas, podem ser feitas através do site do MPT, mpt.mp.br, ou do Disque 100. Agradeço a todas e todas e desejo uma boa noite.